Esse é um momento muito importante da nossa história. O povo brasileiro, nos 3 últimos anos, 3 anos e meio, sofreu de uma maneira sem precedentes. Com a pior pandemia que a nossa geração já viveu, é verdade, mas também com um delinquente na presidência da República que se aliou com o vírus, ao invés da ciência. Nós chegamos a quase 700 mil vidas perdidas, e boa parte delas por irresponsabilidade e por uma política criminosa comandada pelo Bolsonaro. Nós vivemos um presidente que tem uma agenda econômica antipovo e uma tentativa permanente de suprimir as liberdades democráticas. Um rearranjo com orçamento secreto e o toma lá da cá que permitiu uma estabilidade política vergonhosa. E a história lembrará aqueles que silenciaram e deram condições de um criminoso seguir governando. Nós estamos numa das piores crises da nossa história. Uma crise do capitalismo que é profunda, aprofundada pela agenda do Paulo Guedes e do Bolsonaro. Essa noite, 33 milhões de brasileiros não sabem o que vão comer ao meio-dia, à noite, amanhã. 120 milhões em insegurança alimentar, com o mínimo ou sem o mínimo de nutrientes básicos para uma dieta saudável, enquanto 5 bilionários têm a mesma renda que metade do povo brasileiro. O Brasil tem mais bilionários hoje do que tinha antes da pandemia. E nós vivemos uma verdadeira farra dos bancos, com juros que podem chegar a 250%, massacrando o povo brasileiro. O desemprego, o arroz salarial, a carestia, assola os lares do nosso povo. É verdade que nós estamos caminhando para um processo eleitoral que eu espero seja decisivo para tirar o Bolsonaro nas urnas. E nós estaremos empenhados nessa luta política para que seja no primeiro turno. Mas também é verdade que a nossa voz precisa ser ouvida. A voz das mulheres no Ele Não, que teve a latência e permitiu que o Bolsonaro não ganhasse no primeiro turno. A nossa voz dos estudantes no tsunami da educação em 2019, quando conseguiram recuperar os recursos cortados da educação e permitiram que o Bolsonaro não conseguisse avançar sobre as liberdades democráticas, garantiram, aliás. A nossa voz das manifestações do Fora Bolsonaro, que reuniu milhões Brasil afora, embora a Câmara tenha parede nos ouvidos em função desse rearranjo da base alugada, da velha política do fisiologismo, da corrupção, do toma lá da cá. O povo brasileiro tem demonstrado que não aceitará mais este governo criminoso. E nós estaremos empenhados na derrota do Bolsonaro nas urnas e também nas ruas. 11 de agosto é dia de luta dos estudantes e nós lá estaremos para defender as liberdades democráticas e para seguir a luta pelo Fora. E o povo brasileiro que acompanha mais esta sessão da Câmara Federal. Deputada Fernanda Melchiona, o Brasil vive uma crise que entrará para a história como provavelmente a mais profunda, ou no mínimo uma das mais profundas crises pelas quais o nosso país passou. Ela é uma crise de ataque à democracia, orquestrado e organizado por nada mais, nada menos do que aquele que ocupa a cadeira de presidente da República, totalmente despreparado para isto, mas lá está. Então, uma crise em que o chefe do Poder Executivo ataca a democracia, ataca as instituições, ele lidera um processo daquilo que nós conhecemos dentro da guerra cultural, um processo permanente de polêmicas infrutíferas para dividir o país. Chega a tal ponto o plano de dividir o país, que ele usa a bandeira brasileira como símbolo de divisão. Que a bandeira brasileira seria a bandeira dos seus partidários. Aliás, uma das grandes conquistas que a nossa ampla frente em defesa da democracia, liderada pelo presidente Lula, que aparece hoje como favorito nas pesquisas eleitorais, esta vitória de Lula devolverá a bandeira brasileira para todos os brasileiros. Mas tem uma questão especial pela qual eu vim à tribuna hoje, que é exatamente para abordar com o cidadão, com a cidadã brasileira, a importância de que ele escolha deputados federais
deputadas federais identificados com esta mudança, identificados com o programa que Lula representa no país, porque nós sabemos que a maior parte das mudanças que Lula fará, eleito presidente, dependerão de maioria no Congresso. Então o que eu peço é que cada cidadão e cidadã que está decidido a votar em Lula, que está decidido também a votar em Ciro Gomes, que faz parte deste amplo campo que nós queremos unificar de forma dialogada e respeitosa nos próximos meses, mas que escolha um deputado federal, uma deputada federal do time de Lula para fazer campanha. Nós precisamos derrotar também os bolsonaristas e a extrema-direita que elegeu deputados demais na última eleição aqui, e eleger deputados comprometidos com a democracia, da esquerda, da centro-esquerda, do centro político, mas acima de tudo, que tenham compromisso com respeito à democracia. É isso. Presidenta, demais colegas, deputados, deputadas, daqui a pouco vamos votar a urgência do projeto 1322/22, que garante o rastreamento dos pets durante as viagens. Aconteceu um caso no aeroporto de Guarulhos, na nossa cidade, onde a cachorra Pandora se perdeu e ficou 45 dias sumida dentro do aeroporto e ninguém localizava. Ativistas, protetores, diversas pessoas do país inteiro e não só de Guarulhos se mobilizaram, fizeram uma campanha para que ela fosse encontrada. Ainda bem que foi, porém demorou. Enquanto isso, o seu tutor sofria, assim como outras pessoas. Então essa medida é simples, porque as companhias aéreas recebem para transportar o pet. Então, muito simples, coloca um rastreador assim que receber e quando devolver ao seu tutor, retira ele, garantindo a segurança no transporte e ao mesmo tempo a tranquilidade do tutor. Pois não, deputada Fernanda. Primeiro, presidente, é importante dizer que a produção de biocombustíveis pode e deve ser uma alternativa, primeiro para a energia renovável e segundo para desenvolver a agricultura familiar. O problema é que esse projeto centraliza e dá prioridade na prática para uma lógica de produção de biocombustíveis submetida à lógica das commodities, que faz com que, na prática, a gente não tenha como prioridade a produção de alimentos para matar a fome do povo, e tampouco a produção de energia de forma mais barata, desenvolver a agricultura familiar, que foi brutalmente atacada pelo governo Bolsonaro. Nós tivemos os últimos 4 anos de um governo que absolutamente desconsiderou e desrespeitou a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos e que poderia estar sendo utilizada para baratear o custo dos alimentos e a produção de combustíveis e também de biocombustíveis. Pela lógica, né, dos commodities, o pessoal é não.